existem 2 tipos de pessoas no mundo: pregos e martelos. Nunca queira que um prego seja um martelo e vice-versa. Isso não tem a ver com classe social, etnia, nada. Você vai achar um cara que mora na favela, que é um martelo, e você vai achar um cara que mora no Alphaville, é um prego. Então, por que eu tô colocando isso aqui? Existem vários tipos de cliente. É igual quando você vai no médico, tem aquela pessoa que ouve o que o médico fala e fala, ok, vou fazer. Tem aquele que fala, não, você tá errado. Mas quem estudou aqui? Eu ou você? Não, tem que fazer isso. Não, isso aí não funciona. Por quê? Porque não, porque minha mãe falou que não funciona, minha avó, sei lá. Então, eu descobri que eu não preciso ensinar quem não quer ser ensinado. Eu não preciso dar informação para quem não quer informação. Eu só tenho que escolher com quem eu vou trabalhar. Então, tem cliente que você fala, cara, esse cara só precisa de informação. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje mais um episódio especial, né? Comigo aqui o D. Tudo bem, pessoal? Pode ver, estamos diferentes, num lugar diferente, então é a novidade que vocês tanto esperavam. Começou, hein? Primeiro episódio, hein? É isso, e esse nosso primeiro episódio em gravação externa. Hoje temos o prazer, né, de visitar aqui o espaço de um profissional muito especial, muito conceituado, Daniel Santos. Ele é arquiteto. Daniel não. Davi. Aí. Eu não vou cortar, porque no carro... É culpa do Carlos. Eu vou fazer uma montagem, porque ele falou Daniel umas 5 vezes, aí ficou na cabeça dele. A gente não deixa os parceiros sozinhos, né? Daniel é nosso vizinho. Cara, eu falo assim, ó, você vai colocar dinheiro no meu bolso, pode chamar de Davi, Daniel, Pedro, Paulo, vamos dando sexo, tá tudo certo. Eu sou o Denner, eu sou o Denis, eu sou o Daniel. É isso aí. Cara, tá tudo certo. Culpa do Carlão. Mas é isso. David Santos, É isso aí. sócio proprietário, arquiteto, sócio proprietário da DSX Projeto. Vamos fazer um bate-papo aí bem legal. Seja bem-vindo. Obrigado. Na sua própria casa, né? Bem-vindo à minha casa, né? Agradeço, pessoal, aqui pela oportunidade, né, de poder compartilhar um pouquinho da história. Espero poder somar aí com vocês naquilo que for possível. Pô, cara, com certeza. Tem bastante informação, bastante conteúdo legal que ele vai trazer pra gente aqui. E um pouco sobre a trajetória dele aqui pra chegar onde ele chegou hoje com a DSX, que vocês vão gostar bastante. Então, vamos embora, né, Edu? Vamos começar. É isso. E para começar, fala um pouquinho da DSX Projeto, sua trajetória até aqui, um pouquinho da proposta da empresa, do propósito. Legal. O que eu costumo dizer sempre para os nossos clientes, né, que é a primeira fala quando eu apresento a empresa, que para nós na DSX, o projeto de arquitetura ele não é só um desenho. Ele vem carregado de muita coisa, mas principalmente do objetivo final do cliente, que é ter a sua obra executada. Então, isso vale tanto para o arquiteto que faz o projeto para o cliente final, como nós que fazemos o projeto para o investidor ou para um fim financeiro, né? Então, essa visão de entender que o projeto ele não é só um desenho, ela nos norteia nas tomadas de decisões de todo o processo de elaboração do projeto. Então, o nosso diferencial hoje, né, como escritório de arquitetura, é viabilizar o dinheiro do nosso cliente. Seja numa pequena intervenção, num stand de venda, num quiosque de shopping, ou numa indústria, ou num grande home center que eu sempre cito, que é o caso da Leroy de Guarulhos, lá é projeto nosso, do escritório. Legal. Aquela Leroy que tem ali na Dutra é projeto nosso. Um projeto de 10 mil metros quadrados, e o objetivo final é ter o retorno financeiro daquele ponto em operação. Então, a nossa especialidade hoje é viabilizar o dinheiro do nosso cliente numa intervenção num espaço físico. Então, é o que norteia as nossas decisões aí estratégicas. E vocês atuam mais na parte comercial, né? Projetos comerciais, ou atua na parte residencial? A gente atua na parte residencial hoje, mas
muito forte para o investidor. Então, Entendi. um projeto de retrofit, uma construção de uma casa do zero para venda, porque a nossa inteligência está nisso. Então, eu sempre costumo dizer que todo mundo que oferece um serviço no mercado, ele tem que se conectar ao seu cliente dentro de 2 campos possíveis. Ou é realizar um sonho, ou sanar uma dor. Então, quando você vai para o cliente final, que vai morar na casa, é dentro de realizar um sonho. O cara quer, né, aquilo Putz, que não tá a vida inteira teve, juntando aquele juntando dinheirinho. dinheiro, ou tá numa validação de uma nova fase social dele, é uma outra coisa. Quando você vai para o outro lado, sanar uma dor ou resolver um problema, que é o caso, por exemplo, do investidor, né, quer ter uma solução ali para o dinheiro dele, a tomada de decisão ela vai por um outro caminho racional. Então você fala para ele, olha, isso aqui você vai tomar prejuízo. Porque o cara do cliente final fala, meu, já tá pronto, mas eu quero tirar, porque eu acabei de chegar de uma viagem na Europa e eu vi num restaurante a parede XPTO aí eu quero. Você fala pro cara, mas já tá quase pronto, eu pago. Sim, Então o cara fala que ele pagou, ele tem dinheiro, pronto. Aí tudo bem, é o seu sim. trabalho, o cara fala, vou fazer. Só que o cara tinha uma programação depois daquilo, uma outra obra e tal, e fica ter que administrar tudo isso. No nosso caso aqui, não, geralmente é o contrário. Então o cliente fala, cara, eu preciso terminar isso em 20 dias, porque em mais 10 eu vou montar a loja, e em Certo. 30 dias acaba a minha carência, tem que começar a pagar aluguel, e esse ponto tem que trazer retorno. Então a tomada de decisão desde da etapa 1 do projeto, né, que é assim, ver o fluxo, validar a experiência do cliente ou do comprador daquele imóvel, ou seja, qual for o cliente final do meu cliente, começa na etapa 1 e vai até o detalhamento do projeto. Qual é o nível de detalhe que eu preciso entrar? Qual é o tipo de informação? Qual é o tipo de apresentação desse projeto se faz necessário? Então, uma loja da Smart Fit, por exemplo, eu não preciso fazer o render do projeto, porque ele precisa executar para colocar aquela operação para funcionar. Quando eu estou fazendo um projeto de empreendimento para venda, o render tem que ser maravilhoso, com foto Exato. realístico, com personagem ali andando na calçada, porque o cara vai pegar esse material e colocar no mercado para comercializar o produto dele. Então a gente desenha um processo estratégico de venda do empreendimento do nosso cliente para que ele possa ter o retorno que ele realmente precisa. Exato. Cara, eu tava. A gente tava conversando esses dias, né, eu e meus sócios, sobre esse estudo de viabilidade, né, que é um ponto, acho que muito importante, né, para você fazer a construção de, seja algum empreendimento, algo do tipo. Você poderia só falar um pouco pro pessoal, assim, que não entende muito o que é o estudo de viabilidade e a importância dele, porque você enxerga por um todo ali, né? Você consegue saber quanto que você vai ganhar, o que fazer, se vai dar certo, se não vai dar certo, É né? perfeito o seu ponto, porque as pessoas erram muito, e eu falo profissionalmente, arquitetos, e durante muito tempo a faculdade de arquitetura empurrou a gente nessa direção, né? Ah, o traço, o conceito arquitetônico, cara, isso é maravilhoso. Mas na minha concepção, Sim. né? Essa é a etapa 2. Porque a etapa 1 é poder entender se aquele produto é viável, se ele cabe no bolso do cliente, se ele está adequado com as leis da A região, região. se ele pode ser executado. Então, o prédio pode ter o traço arquitetônico mais bonito do mundo, mas se o terreno não tiver uma boa fundação, aquele prédio vai cair. Então, eu tenho caso, né, cases no escritório, em que o cliente contratou a gente para fazer um projeto. Aí ele me falou assim: quanto que custa para fazer o projeto executivo? Falei, do quê? Não, de um prédio que eu quero fazer aqui. Mas quantos andares tem Do esse quê? prédio? Não, não sei. Falei, então como que eu vou te cobrar um executivo se você não sabe nem o que você vai ter? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira etapa do estudo preliminar, que é o estudo de viabilidade. Legal. Depois do estudo de viabilidade, que a gente entendeu o que cabe, o que dá para fazer, eu te passo um preço para você poder fazer o projeto. Porque uma coisa é te fazer um projeto de uma torre que tem um pavimento tipo igual em 20 andares, outra coisa é fazer um pavimento um prédio que cada andar tem uma configuração Não em é 10 espelhado, andares. é. Então, meu trabalho é muito maior num prédio de 10 andares, que cada pavimento tem uma Tem configuração uma única, do configuração. que um pavimento tipo que é igual a 20 andares. Então, eu não consigo te Exatamente. precificar, falei para ele. E aí a gente começou tudo de viabilidade. E aí e aí é uma outra coisa que eu falo bastante nas nossas reuniões, que é a evolução assertiva no projeto. Então eu tenho a questão, primeiro, onde eu vou fazer o projeto? O que a lei fala naquele terreno? O que aquele espaço tem para me dizer? Se é uma reforma, eu tenho que fazer o levantamento cadastral. Eu não posso pegar assim a foto e fazer qualquer coisa a partir dali. Não, eu tenho que pegar o levantamento cadastral e entender as intervenções reais que existem ali. Se é um terreno do Perfeito. zero, o que a legislação me fala? Qual que é a taxa de ocupação? Qual que é a taxa de permeabilidade?
Qual é o coeficiente de aproveitamento que eu posso ter? Entendi tudo isso, aí eu vou partir para o como. O que vai caber dentro desse projeto? O que o cliente está querendo fazer? Então, o projeto da Leroy Merlin lá do Galpão era um terreno gigantesco, só que mesmo sendo gigante, o pessoal fala assim, é fácil fazer, é grande, só que o cara tem uma necessidade de vaga, o cara tem uma necessidade de operação, manobra de carreta, Exato. abastecimento. Então, a gente tem toda uma inteligência por trás Uma disso. logística, né? E uma Total. logística para validar. E até esse ponto, até todo arquiteto sabe muito bem fazer isso. Mas eu sempre agrego para o cliente que nesta etapa eu preciso de uma coisa que pouca gente faz, que é embarcar engenharia nesse momento. Mas você fala, mas por que eu vou embarcar um engenheiro? Fala que é muito simples, que é o exemplo do prédio que eu estava falando agora aqui de Alphaville. Esse prédio precisa ser construído fisicamente. Certo. E eu preciso saber se fisicamente cabe aquele prédio lá. Porque eu falo arquitetura, cara, papel aceita qualquer coisa. Se você falar assim, cara, eu preciso ter 10 subsolos, eu desenho lá 10 subsolos. Pode Mas ficar é- apertado, mas eu vou fazer caber a rampa, a manobra do carro e tal. A engenharia vai conseguir executar? vai aprovar? Vai Tem que conseguir fazer o ter estudo do o estudo solo, do solo e exatamente. tudo mais? Então as pessoas perdem esse time. Quantas vezes você não vê que o cara começa uma obra e descobriu que tinha uma coisa que não dava, que tinha uma outra situação que não foi prevista antes? Aí tem que recalcular, e a gente já tá Exato. falando de custo. Custo. Daí eu falo para o cliente, quando você traz engenharia de forma preliminar também, nesta primeira etapa, você consegue já validar se aquilo vai seguir ou não. Então esse exemplo desse prédio aqui de Alphaville foi perfeito nesse caso, porque tinha uma conta da prefeitura aqui para eu ter a quantidade de andares que ele precisava, que ele queria ter no projeto dele, no business plan dele, eu precisava ter 2 subsolos. Quando foi fazer a sondagem no terreno, tinha rocha com 4 metros. E aí eu falei pra ele falou, pô, já era. Eu falei, não, você tem uma opção agora. Quanto que custa explodir essa rocha? É uma decisão estratégica, porque às vezes você vai gastar 1 milhão para explodir a rocha, mas por explodir a rocha você vai conseguir ter mais pavimentos, e aí você vai vender por X o metro quadrado, também vai você subir faz a conta, você fala assim, proporcionalmente ao custo. vale a pena. Agora, se você vai fazer, isso é uma coisa legal também, né? A vocação comercial daquele ponto. Porque, por exemplo, um mesmo prédio que nós projetamos na Consolação, em São Paulo, o metro quadrado é vendido por R$13.500. O mesmo prédio em Guarulhos, no outro cliente trouxe um terreno igualzinho, Muda que o valor cabia da o mesmo metragem, né? produto, 4.500 o metro quadrado. Só que o custo para construir é o mesmo. É o mesmo. O cimento Compensa, é o né? mesmo que você paga aqui, você paga aqui. Só que o Exato. valor agregado da região para você comprar aqui ou comprar aqui é diferente. Então a nossa estratégia começa aí. Então no final, se o prédio vai ter uma curva a mais, se vai ser espelhado, isso é o depois. E até eu brinquei com um cliente meu esses dias que eu mandei um render de uma fachada para ele de um prédio. E ele falou, meu, tá lindo. Eu falei, mais do que lindo, tá rentável. É perfeito. Que é o mais importante, né? É. Então, é um pouquinho do que você falou sobre a importância do estudo de viabilidade. No estudo de viabilidade, chega no final da etapa, a gente vai o go, não go, né? Fez sentido, o número fechou, a área construída versus a área de venda, o produto está aderente no que eu quero, ok? Ok. Então agora eu mando proposta para fazer anteprojeto, projeto legal, básico, executivo, complementares, e aí para incorporação eu coloco uma fatia maior para fazer um 3D estruturado, porque é material de venda que ele vai colocar no mercado. Perfeito. Se é para o varejo, que o cara já está rodando, ele não precisa de um 3D, eu falo para ele, cara, você não precisa de um 3D. O cara já conhece a sua loja. Assim, o render fotorrealístico. Você pega Leroy, Smart, essas coisas, já tem um padrão Exatamente. também, né? Então, por isso que a gente tem essa flexibilidade. Não é o mesmo produto que eu entrego para todo cliente. Tem um cliente que precisa disso, o outro cliente precisa mais daquilo. E assim a gente sempre vai direcionando os nossos negócios. Mas o mais importante é entender que tem que ter um processo, uma inteligência de projeto que vai garantir que o cliente tenha o retorno dele. É porque, aparentemente, pulando etapa, parece que você tá... Parece não, você tá rasgando dinheiro se você pular algumas etapas, né? Não, total. E aí, quando o cara fala assim, mas, por exemplo, um exemplo genérico. Mas eu posso gastar só 5 mil na arquitetura, por que eu vou gastar mais 5 mil na engenharia? Deixa esse negócio para depois. Mas esses 5 mil que você quer economizar agora, pode virar 1 milhão na obra, porque você não quer contratar uma validação preliminar. Então, não é custo. É investimento. É investimento. Exato. E aí o nosso trabalho é ajudar o cliente a ir virando essa chavinha de, cara, preciso investir, preciso melhorar. E assim, tudo na nossa vida, né? Verdade. E assim, você trouxe um ponto, na verdade,
vários pontos, né, que se somam, que são extremamente interessantes e talvez não seja o modus operandi do segmento, né? Mas assim, quando você fala que você traz a perspectiva da melhor forma de utilizar o dinheiro do cliente, juntamente com a questão da viabilidade prévia, né, que já é o padrão, mas nem sempre é utilizado, você está falando de uma personalização na sua forma de trabalho e na forma de você projetar como o sonho do cliente ou do investidor vai ser realizado. Exato. O quanto que você acredita que essa personalização, que essa flexibilidade, ela aumenta a possibilidade do melhor resultado? Cara, assim, eu não consigo nem pensar um cenário diferente desse, porque eu falo isso para meus clientes, né? Qual é o diferencial da DSX hoje? É o melhor 3D do mercado? Não. Você pode parar na porta da faculdade, vai pegar um garoto lá que, meu, o cara faz o render que parece que é da Disney o negócio. E tá tudo bem, né? Eu não consigo construir um processo profissional de entrega de um produto sem isso. Porque se eu tiro essa inteligência por trás, vira só a entrega de um desenho. Que hoje uma IA faz. Faz aí um projeto Exato. 3D de um prédio, blá, 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 mandou lá. Agora, a aderência desse produto no mercado certo, com a vocação comercial certa, atendendo a necessidade do cliente, do meu cliente, do cliente do meu cliente, validando a identidade do produto. São todas características que, no final, o que sai é o projeto. E eu costumo dizer, ninguém acorda de manhã querendo um projeto de arquitetura. Ninguém quer um verdade. projeto de arquitetura. O cara quer a obra dele, ele quer o Exatamente. produto dele, ele quer o Que é a resultado realização, né? dele. O cara que é da casa lá, o cliente final, ele quer a casa dele de chegar ao sentimento de realização que o cara vai ter naquela casa. Ele não quer, nossa, É a eu tô doido experiência, pra né? ter uma Não, madeira. Não é a não. madeira que ele quer, é o sentimento. No meu Verdade. caso aqui, o cara quer o dinheiro. Ele quer saber qual é a rentabilidade do produto. Ele quer saber o final, né? Quanto que eu vou gastar, quanto que vai ter de Exatamente. retorno. E é legal porque, né, eu penso. Exemplo da estrutura aqui. Cara, eu não sei que microfone que é esse, qual é a marca, eu não sei, mas você sabe. Então eu não vou ficar perguntando pra você, cara, mas qual que é o cabo que vai aqui dentro? Qual é o transmissor? Eu sou arquiteto. Você é o cara do podcast. Então se você falou que é esse aqui, é esse aqui, acabou. Nosso sistema, até as câmeras estão ligadas, não tem fio, tá pro Bluetooth. Cara, não é comigo. E aí com o meu cliente, funciona dessa mesma forma. Eu preciso colocar o dinheiro, tem uma rentabilidade maior do que o do mercado, qual é o produto? Aí eu vou falar, eu sou especialista. Aqui funciona, aqui não funciona. Aqui o risco é esse, o risco é esse. Se você for por aqui é mais conservador, aqui é mais agressivo, aqui na estratégia. E o cara olha pra mim e fala, você é profissional, confio em você, bora. Então por isso que é onde eu direciono mais o meu escritório para esse tipo de cliente, né? Tem escritórios que são especialistas em atender o cliente final, que aí a dinâmica é completamente diferente. Oi, você é a pessoa mais incrível desse mundo, vai ser o projeto mais maravilhoso desse condomínio. Não é o meu perfil esse tipo de Sim. tratativa e tá tudo bem. É. É você se identificar, entender o que você faz e a partir daí você poder oferecer o melhor produto para o seu Cara, cliente. eu vou fazer uma pergunta, eu gosto de fazer essas perguntas de faculdade porque eu acho que é importante trazer um pouco dessa visão. Você acha que os profissionais de arquitetura, quando saem da faculdade, têm um pouco dessa visão, desse estudo, dessa importância e tudo mais, de viabilidade? Ou não pega muito isso na faculdade? É mais. A gente, não sei como tá hoje, né? Tem 12 anos de formado, indo para 15 anos de formado agora esse ano. Não sei como é que tá hoje exatamente, mas assim, a faculdade prepara a gente muito para a parte técnica, muito. Legislação, ter um conceito arquitetônico, fluxograma e tudo mais. O que eu não aprendi na faculdade, e eu acho que isso a faculdade não ensina, é a questão comercial daquele produto. Então, essa semana mesmo eu tive que revisar um produto do meu time, que o terreno, cara, era muito assim, tipo, parecia o brasão de São Paulo, assim, um triângulo. E aí você pensa, na faculdade, você faria uma arquitetura maravilhosa, uma coisa solta, encaixando aqui, né? Mas eu precisava chegar num número de venda.
Por quê? Podia ser a coisa mais bonita do mundo, mas na hora que o cliente colocar na calculadora lá, não fechar a conta para ele, você Não vou pode ganhar o executar, é. prêmio do melhor projeto mais bonito do mundo, mas ele não vai executar seu Não é projeto viável. e não é viável. Então, aí tive que me desprender um pouco dessa linha artística, vamos colocar assim, e chegar no mais aceitável possível da forma, mas que o produto do cliente tivesse aceitado. A gente chegou numa eficiência de 90%. Ou Opa, seja, o que eu tenho de área que eu estou vendendo para o mercado, 90% da área que eu estou construindo. Então, uma eficiência absurda dentro exatamente. do produto, né? Então, respondendo a sua pergunta, e eu sempre falei isso, e hoje eu tenho isso mais claro, a faculdade é igualzinho a habilitação. Você sai do curso do CFC pronto para descer pro litoral? Mas nem a pau, não Não, sai. não sai. Mas Que dirá o fazer uma CFC, baliza. que dirá fazer uma baliza, colocar a terceira marcha, então. Mas o CFC te habilita a treinar, te habilita a aprender. Então, para mim, a faculdade, ela te habilita a aprender, te habilita a começar a fazer um estágio, alguém te dá uma Perfeito. oportunidade, você se conectar, e aí, a partir daí, se você é inteligente, você vai começar a crescer na sua profissão. Meu pai é arquiteto também. Legal. Meu pai, ele demorou 10 anos para se formar. Meu pai também vem de uma, né, origem muito humilde. E aí, sempre desbravador, o primeiro da família dele a se formar. Eu entrei na faculdade, ele tinha 20 anos, mais ou menos, mas aí nascia um filho, ele parava. Nascia um filho, ele parava. Para e volta. Porque meu pai também é empreendedor desde Sim. sempre. E, enfim, ele entrou na faculdade, eu tinha, né, falei, meu pai tinha uns 27, 28 quando entrou na faculdade, porque eu tinha 7 anos. E ele estava lá na Brás Cubas, em Mogi. Então eu lembro que com 7 anos de idade eu ia aos sábados fazer aula de desenho com ele na faculdade. E aí meu pai se formou em 2004 e eu entrei na faculdade em 2005. Na mesma faculdade. Caraca, Metade dos professores dele foram meus Seus professores. professores. Cara, foi uma experiência muito boa. E aí meu pai sempre falou pra mim na faculdade, hoje você precisa aprender. Ah, tinha um estágio, eu lembro até hoje, um estágio pra trabalhar numa marmoraria pra ganhar R$ 3.000 por mês. Um estágio, mano. Pô, pagando 3 Pra ganhar mil R$ 3.000 por na mês. época. E eu, né, como eu sempre quis ser arquiteto, com 14 anos, meu pai falava pra mim, vai estudar AutoCAD, porque todo mundo hoje contrata quem sabe AutoCAD. Na época, né? Então, meus Forte. amigos iam jogar videogame, eu ia pro Vai CAD, pro CAD. treinar no CAD. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já dominava fazer 3D no CAD e tal. Então, tive domínio da ferramenta. E aí, minha amiga estava trabalhando numa marcenaria, e ela falou, olha, estão precisando de cadista lá, você é bom no CAD, vamos lá, tá? Meu pai falou, não vai. Eu falei, pai, mas como que não vai R$ 3.000 pra faculdade? Não é para você ganhar dinheiro. É para você ganhar conhecimento, ganhar experiência. Dinheiro você vai ganhar depois. Porque você vai entrar agora para fazer desenho na marmoraria, era uma marmoraria. Você vai entrar para fazer desenho de pedra, bancada em condomínio de alto padrão, depois de 6 meses você já aprendeu tudo sem para aprender. E aí você não vai querer largar esse emprego de R$ 3.000 para ganhar R$ 1.500 num Tá. escritório de arquitetura. Tá. R$ 1.000 no escritório de arquitetura ou menos até. Porque você já tá ganhando 3 pau, você não vai querer sair de lá. Aí você vai ficar a faculdade inteira lá, depois você se formar, você vai continuar desenhando continuar lá. bancada. Aí meu pai falou. Aí ele falou, né? Eu falei, faz sentido. E aí não foi. Aí fui fazer estágio na prefeitura, depois da prefeitura fui indicado para fazer estágio no escritório de arquitetura. E foi uma coisa muito legal, porque é uma coisa que valida muito hoje, o que eu acredito, e levo isso para o meu escritório, é o perfil de pessoas. Eu contrato por perfil, não por currículo. Quando eu cheguei nesse escritório de arquitetura, eles só contratavam arquitetos do Mackenzie e da USP, e da São Judas Tadeu, só das 3. E eu, da Uninove. Eu também, 2. Uninove. Uninove é 10. Não, e assim, eu já cheguei aí para estágio, para vaga de estágio, que tive a resposta de sua instituição de ensino não me aceita para essa vaga. Então, 15 anos atrás, 20 anos atrás, cara, você tinha que estar nas 3. Só que como essa menina que trabalhou comigo nesse escritório conhecia a minha entrega, tal, o domínio do CAD principalmente, ela falou muito bem de mim lá. E na entrevista, a entrevistadora falou, olha, nós não contratamos pessoas de outras faculdades, mas você foi muito bem recomendada. E aí a gente quer te dar a oportunidade e tal, enfim. E era lá na Faria Lima e tal. E até curioso, porque, cara, era uma diferença
minha das pessoas absurda, assim. Tipo, a gente tava projetando apartamentos, aí o pessoal falava assim, pô, como que é lá o quarto de empregada lá na sua casa? O outro, não, lá na minha casa é tal, lá no meu sítio tal. Aí eu pegava um fone de ouvido, baixava a cabeça, não vou nem Não, perguntar né? pra mim, que se perguntar pra mim, eu vou falar, lá na minha casa é eu e meus 3 irmãos no mesmo quarto. Realidades Um diferentes. choque de realidade. É. Mas, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando você se permite esse tipo de inteligência estratégica, né? De estar no lugar certo pelo motivo certo, mesmo que talvez financeiramente aquilo naquele momento não faça sentido. Por eu ter trabalhado nesse escritório, quando eu me formei, eles me contrataram como arquiteto. E aí, por uma questão administrativa do escritório, que estava passando por alguns problemas e começou a atrasar salário, já tinha filho. Falei, cara, não dá pra ficar num lugar que não paga, né? Saí, eu pedi pra sair. E quando eu saí, a minha gerente me indicou pra trabalhar no Pão de Açúcar, pra uma amiga dela que trabalhava no Pão de Açúcar. E aí eu entrei no Pão de Açúcar, depois de 7 anos, saí de lá como gerente de arquitetura. Então tudo começou quando lá atrás eu não fui trabalhar na marmoraria, Marmoraria. porque eu não fui atrás de dinheiro. Porque Você se eu vê. tivesse lá atrás escolhido ir trabalhar na marmoraria, eu não tinha ido para a prefeitura para ganhar R$ 600 por mês, não teria conhecido a Ellen Tanaka, uma queridíssima amiga minha, que não ia me indicar para trabalhar no escritório que eu trabalhei, não ia conhecer a Estela, Exato. que me indicou para o GPA, e assim as coisas andaram. Então, hoje, né, eu falo para o pessoal que está começando, é muito difícil você conseguir ter essa inteligência de olhar fora da sua expectativa e da sua ansiedade, né? Tem que ser um pouco frio, né? Da sua necessidade. O que que faz sentido? E aí hoje, desenhando assim rapidinho, você vê que uma decisão abriu um caminho completamente diferente. Né? O quanto você acha que o cliente final, seja, né, o investidor, ou seja, o próprio cliente final mesmo, residencial, o quanto você acha que ele hoje tem essa percepção de pensar na experiência que ele quer na hora de transmitir para você ou para o profissional o que ele quer e se permitir ouvir, estar aberto aos direcionamentos desse profissional, pensando na experiência, o quanto que é essa mudança de chave de não, eu tenho dinheiro para fazer isso, ou o que dá para fazer com isso aqui, essa virada. Olha, eu acredito que isso é para qualquer área, né? Não só na nossa área da construção civil ou na área de projetos. Tem um filme, toda vez eu falo dessa história que eu adoro. Tem um filme do Will Smith que chama Golpe Duplo, que ele é o ladrão lá e tal. Filmaço. Filmaço. E ele fala uma coisa nesse filme, cara, que mudou uma chave na minha cabeça. Ele fala assim: existem 2 tipos de pessoas no mundo: pregos e martelos. Nunca queira que um prego seja um martelo e vice-versa. Isso não tem a ver com classe social, etnia, nada. Você vai achar um cara que mora na favela, que é um martelo, e você vai achar um cara que mora no Alphaville, é um prego. Então, por que eu tô colocando isso aqui? Existem vários tipos de cliente. É igual quando você vai no médico, tem aquela pessoa que ouve o que o médico fala e fala, ok, vou fazer. Tem aquele que fala, não, você tá errado. Mas quem estudou aqui? Eu ou você? Não, tem que fazer isso. Não, isso aí não funciona. Por quê? Porque minha mãe falou que não funciona, minha avó, sei lá. Então, eu descobri que eu não preciso ensinar quem não quer ser ensinado. Eu não preciso dar informação para quem não quer informação. Eu só tenho que escolher com quem eu vou trabalhar. Então, tem clientes que você fala, cara, esse cara só precisa de informação. A gente sentou nessa mesa aqui semana passada com um cliente, o cara tem um terreno maravilhoso em Itapevi e não sabia o que fazer. E aí mostrei isso para ele, olha, começa assim, estudo de viabilidade, a metragem quadrada da região é essa, a gente consegue fazer esse produto, né? 33 milhões de reais de resultado no projeto. Mostrei para ele nessa tela aqui, ó. Olhando. Pô, não acho de bola isso aí, cara. Como é que eu te pago? Mas porque o cara tá aberto. Uhum. Não, isso aí não tem nada a ver, não funciona. Mas é que ele é de outra área e acha que... Você tá e aí eu viajando. descobri que você, assim, escolhe as lutas que você quer lutar, entendeu? Por esse cliente vale a pena. É um cara que ele tá perguntando, não é porque ele é chato. Ele só quer ter mais informação, ele quer ter certeza de onde ele tá colocando o dinheiro dele. Exato. Aí você vai conduzindo, explicando, direcionando. Agora tem outro que só quer ficar negando, né? Só quer ficar confrontando pra falar, tipo, eu sei Com a mais. cabeça mais Aí você fechada. fala, cara, fala, meu, valeu. Assim, não é o tipo de cliente que eu quero Ele quer trabalhar. falar, ele não quer ouvir.
É um tipo de cliente que eu não quero trabalhar, deixa atender ele quem gosta de trabalhar com esse tipo de gente, né? Então eu acredito muito na nossa responsabilidade de educar o cliente. Então tem muita gente, a gente tá falando ali um pouquinho antes, né? A informação ela é importante porque ela faz o mercado crescer. Então isso é uma coisa importante também. Eu acredito muito na importância do profissional no mercado que ele está inserido. Quando um mecânico faz uma cagada no seu carro, ele está não só prejudicando a imagem dele, mas dos mecânicos. O pedreiro, quando chega lá de chinelo, rasgado, largado, com o carro zoado, ele não é só a imagem dele que ele está fazendo, é a imagem do segmento dele. Então eu acredito muito na minha responsabilidade com a minha classe. Quando eu chego atendo bem meu cliente, ele fala, cara, contratar um arquiteto vale a pena. Contratar um profissional vale a pena. Não é igual pegar eu desenhar num papel e entregar para o pedreiro executar. Agora, quando eu faço o meu trabalho de qualquer forma, sem a preocupação, quando alguém fala para o meu cliente ter uma dor de cabeça, eu vou contratar um arquiteto. Não, cara, que contratar arquiteto que nada. Contratei um lá, foi isso. Então você queima a classe inteira. E vai replicando, né? E vai replicando. Então, o meu pensamento dentro disso que você comentou é: temos que educar o nosso cliente, temos que ensinar a ele o que nós fazemos, né? Não no sentido que ele não precisa depois da gente, mas para validar o que a gente faz, mas a gente também precisa validar o cliente. Às vezes é um cara que nem vale a pena você ficar postergando muito, porque não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Esse casco a gente vai criando com o tempo, né? A gente vai sabendo onde gastar nosso tempo também, exatamente. que isso é uma coisa importante, né? A gente fala bastante, né, da gestão de tempo. É isso aí. Certo? E é interessante essa visão, porque assim, falando óbvio de maneira geral, né, analisando o comportamento do segmento, normalmente, corporativamente falando, a gente está muito focado e direcionado para oportunidades, né? Mas não é toda oportunidade que a gente enxerga que é uma oportunidade adequada para nós, que é uma oportunidade adequada para aquele momento, para aquele determinado cliente, para aquela situação. Dudu, eu acho bem legal isso que você está comentando, porque é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente. Eu não trago esse pensamento de longa data, não. Quando você tem ciência, clareza do que você quer, até o JJ fala isso. Todo sim para uma coisa é não para outra. Todo não para uma coisa é sim para outra. Não tem meio termo. Se você negou uma coisa é porque você está aceitando outra, ou se está aceitando uma coisa é porque você está negando outra. E aí quando você tem clareza do que você quer, onde você está, para onde você está indo, as oportunidades, mesmo que possam ser reais, como essa que eu falei agora do exemplo, era uma oportunidade real, era R$3.000, mano. A gente que vem de uma origem humilde, você falar, cara, com Não, e na 18 época, anos, né? 3 mil reais na época. 18 anos, você ganhar R$3.000. Nossa. Estourei. Nossa senhora. Os bailes, estourei, né? Só que aí você fala, cara, mas, né? E aí você se permite ouvir um conselho, no meu caso, meu pai e tal, você toma boas decisões. E o que eu aprendi hoje é avaliar as oportunidades que vem na mesa. Um cuidado que a gente tem que ter, e eu acho que vocês vão concordar comigo nesse ponto, a gente que vem de uma origem humilde, né, tem a nossa história, a gente foi educado a ser forte, a aceitar o desafio, ir pra cima e resolver. A gente não tem tempo de reclamar. Não tem ninguém pra lutar por mim. Eu tenho que correr e resolver minhas coisas. Meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava, eu ficava em casa sozinho com meus irmãos e eu tinha responsabilidade de tá ali, de cuidar. Eu não tenho assim, não posso fazer, eu não quero. Minha mãe chegava no final do dia, filho, você não cumpriu sua obrigação, é chinelo. E isso é muito bom pra gente. Só que a gente tem isso gerou uma fragilidade que eu identifiquei agora. A gente não foi educado a escolher. Qual roupa que você quer? Cara, é a que tem. É a que dá pra comprar. A gente ia comprar roupa lá na Lapa, lá no Brás. Gostei dessa aqui. Você tem dessa daqui vermelha? Não tem, pior. É o que você pegou no cesto. Né? Coube no preço, é o que tá aí. Então, a gente foi muito educado a ser resiliente, né? Ser forte, ser corajoso e tal. Mas a gente não foi educado a escolher. E aí, qual é o problema com isso? Quando a gente vai crescendo, e aí a gente passa da etapa da necessidade, já venci a necessidade, não tem agora que ficar preocupado se eu vou ter dinheiro pra pagar a conta. Aí você começa a ter um monte de opção. E a gente não sabe escolher. Fica perdido. Não sabe escolher.
cara, será que eu posso aceitar esse convite? Mas se eu não aceitar esse convite, a gente ainda vai trazendo uma mentalidade de escassez. É esse o ponto. Eu tenho que aceitar tudo porque eu não sei quando eu vou ter. Eu vou comer na casa da minha tia no domingo, eu vou arrebentar, porque segunda-feira meu pai não vai ter grana para fazer esse banquete. Não sei se semana que vem, no final de semana que vem, eu vou ter esse churrasco de novo. É a cultura que a gente veio vindo. É Então, o que verdade. acontece? Hoje, quando você vai falar de negócios, né, que eu acho que é o tema aqui, a gente pensa que eu não posso falar não para cliente. Não é cliente, eu tenho que atender. Não, cara, não, tem cliente que tem que mandar embora. Fala, cara, não quero, vou demitir o cliente. Não Sim. quero. Ah, tem a oportunidade de parceria, de sociedade, de projeto, e aí a gente acha que tem que aceitar tudo porque a gente vem de uma vivência, uma cultura que tem que aceitar tudo. Então, esse é um ponto que eu aprendi a olhar fora dessa visão de escassez que a gente trouxe até aqui. E o segundo ponto que eu aprendi também é que a oportunidade é real, mas ela pode ser uma oportunidade pro Denner, que não é uma oportunidade para mim. Pode ser uma oportunidade pro Dudu, que não é uma oportunidade para mim. E eu tenho que aprender a olhar aquela oportunidade, aquela decisão a partir da minha realidade. Sua realidade. Eu, quando saí do Pão de Açúcar, eu recebia um salário lá de 15 mil reais por mês, 4 filhos. E quando eu falei que ia ser para empreender, a gente me chamou de louco. Porque você é louco. Vai Você encarar tem esse mundo. convênio, você tem salário fixo, você tem bonificação, você vai largar isso para empreender. Daqui 3 meses, acabou sua grana, você vai fazer o quê? Só que a minha cultura, o meu pensamento, a minha coragem, é isso que eu tenho que fazer. Tem gente que jamais faria isso. E tá tudo Exato. bem. Tem gente que fala assim, não, tem que empreender, tem que nada, cara. Você que sabe qual que é a sua história. O que você quer fazer? Tem gente que quer seguir na docência, quer virar Sim. professor. Vai passar fome, você não vai ganhar dinheiro. Mas a vida do cara tá regida por outra coisa, né? Então, não tem o padrão. Toda oportunidade eu tenho que aceitar. Ah, surgiu uma oportunidade agora que você vai vender a sua empresa e, cara, não, é minha empresa. Eu quero construir, quero fazer com ela. Não, vou vender. Cara, porque pra mim isso aqui é minha vida mesmo, é o trabalho social. Trajetória, né? É o trabalho social que eu faço no final de semana. Se o cara vir aqui ofertar uma grana no meu negócio e fizer sentido, você fala, pô, mas você batalhou tanto, é o seu nome, cara. Beleza. Beleza, irmão, cada um Exato, sabe o que quer, exato. entendeu? Cara, e essa palavra oportunidade é foda, essa é a verdade, porque quando eu falo oportunidade hoje, eu mudei muito meu mindset, no sentido de eu preciso fazer mais relacionamento e network. E eu venho mudando isso já faz o quê? Já faz 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, cara, qual que é a importância do network e do relacionamento hoje em dia na sua vida? Cara, Porque, se você parar pra pensar, network, falei isso num outro podcast que eu participei. Network é igual o ar. Você sem ar, você não vive, irmão. Você sem network, você não vive. E isso é tão claro pra gente, só que a gente não consegue pensar isso de forma estratégica. Sim. Porque para pra pensar, você tem lá um alface na sua geladeira. Só chegou na sua geladeira por conta de network e contato. Alguém plantou, alguém foi lá buscar, alguém levou pra central, aí alguém pegou na central, levou pro mercadinho perto da sua casa, que abriu ali um mercadinho, e aí você foi lá no mercadinho e comprou. Se você morar numa ilha deserta, irmão, você não vai ter alface na sua geladeira. O que faz o alface chegar na sua geladeira? Os contatos que você tem. Então, se você entende isso, e leva isso de uma forma estratégica para sua vida pessoal e profissional, principalmente, você entende que de forma estratégica isso pode te alimentar da mesma forma. Você vai mudar de casa hoje. Primeira coisa que você fala, mas para onde eu vou? Tenho filho? Tem escola perto? Como que é o bairro? Não é? Tal. Ah, não tenho filho, não tenho filho. Vou morar na Paulista, lá perto do metrô, dá para ir andando. Você já olha o que a network daquele ambiente vai poder te proporcionar. E assim, a gente já faz isso naturalmente, isso que eu quero dizer. Quando você vai falar do seu negócio, é exatamente a mesma coisa. Cara, eu vou pra esse novo endereço. Faz sentido? Não faz? Tô perto? Tô longe? Puta, tô longe pra caramba. Mas faz sentido. Eu trabalhava no Pão de Açúcar, tinha uma coordenadora que morava em Poá, mano. Ela gastava 2 horas pra chegar no Pão de Açúcar. Só que pra ela, 2 horas pra vir, 2 horas pra ir, fazia sentido porque ela tava crescendo profissionalmente e hoje ela é gerente lá e cuida de um monte de processo lá dentro. Então, é longe pra caramba. Mas qual que é o benefício de eu ir longe pra caramba? Então, isso a gente já faz normalmente, isso que eu quero dizer. Quando você traz isso para o seu negócio e você usa isso de forma estratégica, somando oportunidade com network, cara, vira uma máquina. Vira uma máquina. E é o que eu falo. Vocês são a melhor empresa de podcast do mundo? Não. Eu sou o maior escritório de arquitetura do mundo? Não. Mas por que eu sento numa mesa que outro cara não senta?
por que que vocês estão nessa mesa e não é outro cara que tá nessa mesa? Por quê? Oportunidade network. Eu tava no lugar certo, a oportunidade apareceu Certa, e eu exatamente. mordi. E isso foi muito claro pra mim quando fizeram na USP aqueles vidros na Ali na Marginal marginal, ali, ali sim. 20 milhões de reais aquele contrato. Caraca, deu tudo Saiu no isso? jornal, 20 milhões de reais. Quando eu tava trabalhando, na época que saiu isso, eu trabalhava junto com meu pai na vidraçaria, serralheria que ele tem. E eu falei, e a gente viu os caras montando, e falou, meu, tá errado. Montando os perfis, a gente viu isso, tá errado. O perfil que ele tá colocando vai dar merda. Se bater um vento forte, alguma O coisa que do que tipo. aconteceu O que depois? aconteceu? Saiu quebrando um monte de vidro. Aí você fala, como é que esse cara fechou esse contrato? Ele estava sentado na mesa certa, na hora Nossa. certa, e não vamos falar dos meios. É, A gente não né? sabe. Tem detalhes. Tem detalhes que a Tem gente não detalhes. sabe e não pode julgar, mas o cara tava ali, naquela mesa. Então eu comecei a entender que você estar bem posicionado, isso é uma outra coisa também, mas você estar bem posicionado é o que vai te garantir as oportunidades. Mas um outro exemplo que a gente sabe muito bem na vida pessoal e não consegue levar isso para os negócios é que o network ele só te coloca no ambiente. Só que você só permanece nesse ambiente pela sua postura. Então você pensa assim, hoje, vocês entraram aqui. Por quê? Porque a network, contato, validei vocês na portaria, vocês entraram. Só que a gente tá aqui pelo relacionamento que a gente tem. Você poderia ter chegado aqui hoje, ter pulado a cancela. Você até ia ter entrado no ambiente. Você ia permanecer? Não. Não ia permanecer. Por quê? Porque você vai falar, o que você tá fazendo aqui? Não, vim aqui, casamento. Tô entrando na rua, entrei no casamento. Você pode até entrar. Mas daqui a pouco, quem é essa Quem é pessoa você? aqui? Não, tá fora, sai fora. Né? Então, a sua postura, o seu comportamento que te permite, que te faz permanecer. E o que te faz subir no seu network é quando você não só está validado naquele ambiente, mas quando você se torna atraente, você se torna interessante. E aí você é convidado para subir para um próximo nível. Quando eu falei lá no Constru sobre estar a 4 passos do Neymar, Puta, né? eu ia falar pra você falar isso porque virou um case na minha empresa. O Carlos não foi no net, né? Aí eu falei pra ele, cara, nós estamos a 4 passos do Neymar, porque eu tô seguindo ele agora. Show Não, de bola. é muito Eu bom vou falar contar, isso. Não, vou é contar. sensacional. Né, para quem não sabe, né, tem uma teoria dos 6 graus que fala que com 6 graus de contato você pode chegar a qualquer pessoa do planeta. Então, se você conhece 75 pessoas, você conhece 75, e assim vai, chega a 8,3 bilhões de pessoas que você consegue chegar. E aí é curioso porque eu tenho uma fotógrafa aqui em Alphaville que tirou todas as minhas fotos profissionais, depois eu vi no Instagram dela que ela tirou as fotos do Everton, goleiro do Palmeiras, e o goleiro do Palmeiras joga com o Neymar. Então você faz a conta, eu conheço a Pamela, que conhece o Everton, que conhece o Neymar. Aí até falei no palco aquele dia, né? Que maravilha, o que isso significa? Nada. Nada. Nada por quê? Tô a 4 contatos, a teoria funciona, ela é real. Só que eu não chego nem no Everton. Mas vamos parar para pensar. Se fosse estrategicamente super necessário que eu me conectasse com o Everton, o que eu teria que fazer? Validar o meu primeiro ponto de contato, que é a Pamela. Exato. Ter relacionamento, Porque se eu tenho isso e falo, Pamela, eu tenho uma mega oportunidade para apresentar pro Everton. Ela tem o telefone do cara. Então, assim, a maneira que eu coloco a minha necessidade dentro da minha networking pode me trazer o resultado que eu tô buscando. Então, é esse ponto principal. E aí entra o que eu falei que a gente faz na vida pessoal. Você tá numa balada, você tá em uma festa de aniversário, tem uma menina ali que você gostou. Você vai chegar beijando a menina? Claro que não. Você vai chegar já... Não. Você se aproxima, você finge que tá pegando uma água, mas você nem tá pegando a água. Você Não, chavecada, não sei o quê. Nossa, viu? Tá calor hoje, né? Na vida pessoal a gente faz isso. Nos negócios, a gente é o babaca que chega dando tapa na bunda da menina e fala, e aí, beleza? Vamos dar uma... Os caras falam, meu, pelo amor de Deus, cara. Como é que eu chego num primeiro contato profissional com alguém e já falou, oi, eu sou o David, eu tenho escritório de arquitetura, você me liga lá que eu vou te apresentar. É dar o tapa na bunda da menina na balada, velho. E ninguém percebe. E aí o cara pegou assim, tá bom, né? Esquece. Agora é diferente, falou, tudo bem aí, do que você faz, cara? Pô, tem um podcast, sério? Qual é o tema do podcast? Eu já sei o que você faz. Eu até contei isso lá. Falei, o João Paulo lá do Conecta, a gente foi no outro evento do Network Constru, aí eu sentei numa mesa e ele tava sentado na outra mesa sozinho.
Aí sentou uma pessoa do meu lado aqui, comecei a conversar com ela falou assim, ó, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara faz obra grande, mano. Aquele cara faz MPD, faz um monte de coisa. Falei, sério? Depois a gente conversa. Levantei da mesa e fui sentei na mesa do cara. Falei, ô, beleza, irmão, posso sentar aqui? Pode. Pum, sentei. E fiquei aqui, ó. Que boa. Ah, evento, tá, agora é momento do network, toca ideia com a pessoa do lado, tá, não sei do que, virei. E aí, beleza? Qual que é o seu nome? Ah, João Paulo. João Paulo, pô, legal, João. Sou o David e tal. O que que você faz, irmão? Ah, tem uma construtora e tal. Pô, construtora, construção difícil hoje é pesada, é difícil. E vamos ali, ó. Eu já sabia que o cara tinha construtora, já sabia que o cara fazia MPD. E fui trocando ideia. É estratégia, é isso que eu quero Uhum. dizer, né? Você não é afobado. É a aproximação da menina na balada lá. O final, você quer sair com a menina? Você quer sair com ela. Mas você tem que ser estratégico, né? João, você é minha menina. Falei pra ele no evento dele, que eu brinquei com ele. E aí, cara, a gente trocou uma ideia ali, mostra energia. E aí, uma coisa que é muito importante, eu falo. Quer ter resultado? Dê resultado primeiro. Quer ser ajudado? Ajude primeiro. Falei pro João aquele dia, cara, o que você tá procurando hoje? De cliente, parceiro, o que você tá procurando? Cara, isso. Putz, eu tenho um cara que eu posso te indicar. Não. Aí depois, na hora do break lá, tava conversando com uma outra pessoa, falou, meu, aquele cara ali, é mó da hora. Tá? Falei, quer conhecer ele? Pera aí. Ô, João, vem cá. Tinha acabado de conhecer o cara, mano. Putz, Isso aqui é fulana, cara, super validado. Acho que vocês têm mó sinergia. Bate um papo os dois aí. Saí fora. Aí depois, lá, quando voltando na mesa, ele falou, mano, aquela pessoa que você me indicou lá, mó da hora, obrigado, tal, não sei do que. Mano, tem um podcast lá no Tatuapé, você não quer lá gravar um podcast comigo? Vamos lá. Fui lá no podcast, trocamos uma ideia e tal. Cara, vou ter um evento agora, você não quer palestrar no meu evento? Começou eu sentando numa mesa, trocando uma ideia. Se eu tiver chegado na mesa, oi, tudo bem? Você faz MPD, né? Ó, eu sou o David aqui. Cara, esquece, velho. Você esquece. vai falar, puta, mais um chato, cara. Não vejo a hora desse cara sair daqui. É. Então você vai tendo estratégia nesse relacionamento. Então, respondendo o que você perguntou, o network ele é crucial para qualquer resultado. Para você se relacionar, casar, melhorar. Né? Um exemplo claro disso é, eu tenho uma dor hoje. É até uma coisa que eu tô levando para uma próxima palestra que eu tô escrevendo. Ah, eu quero, o que que você quer? Eu quero aprender inglês. Cara, coloca assim no YouTube, como a dor que você tem e um ponto de interrogação. O primeiro passo vai aparecer para você, seja o que for. Eu quero correr 10 km em X tempo. Coloca isso lá. A sua network, o seu celular, que é uma fonte de informação, vai te dar o primeiro passo. Para você pelo menos avaliar e falar, quero, não quero, vale, não vale e tal. Sim, Faz sentido. exato. Então é essa decisão estratégica do que você quer, o que você precisa, no ambiente que você está inserido. Só que se você for afobado, você vai tomar o bloco. Total, entendeu? E assim, as entrelinhas do time, né? Porque às vezes, na afobação, você sequer consegue transmitir algo que você tem. Não estamos nem falando de você visualizar as necessidades e ir buscar, né, um conhecimento que você não tem para aproveitar a oportunidade. Estamos falando só do que você já tem. Às vezes, na ânsia de você se mostrar aberto àquela oportunidade, você não consegue nem transmitir aquilo que você já tem. Troca as palavras. É que nem chegar nervoso na menina na balada. Você vai dar uma cantada, você inverteu tudo, ela vai falar, o quê? Você vai falar, tchau, sai andando. Mano, É isso aí. é basicamente isso, cara. É um excelente comparativo. E aí você vê, é natural. Você vê um cara fazer isso numa festa, alguma coisa, você fala lá, o babaca. Aí no network, as pessoas acham que é ok, o mesmo padrão. É. É a mesma coisa. Mas no meio empresarial, o cara não consegue entender que não vai funcionar da mesma forma que não funciona. E sabe o que é legal? Se funcionar, a menina que chegou aqui, é uma mulher que você quer casar? Você chegou e deu um tapa na bunda dela e ela fala assim, ah, nossa, vou apresentar pra minha, vai ser a mãe dos meus filhos? Fala, não, nem a pau. Esquece. Então é essa relação, entendeu? Você fala, não, peraí, eu tenho valor, cara. Inconscientemente, você já determinou na sua cabeça o resultado. Exatamente. Então eu tenho aprendido a avaliar as coisas de uma forma mais fora da emoção ali no momento, entendeu? E tenho colhido bons frutos aí no resultado. Cara, eu cheguei em Alphaville 4 anos atrás, eu conhecia uma pessoa em Alphaville. E hoje, graças a Deus, eu tenho muitos bons relacionamentos aqui.
E muita coisa que eu venho plantando nesses 4 anos tem começado a dar bons frutos agora, por ser estratégico, entender que é uma coisa de cada vez e uma coisa devagar. Exatamente. Eu ia falar de propósito, que acho que é o que sempre está por trás de tudo, mas você trouxe um ponto que é extremamente importante e eu acho que também não é visualizado pela sociedade de maneira geral, tá? É a questão de você primeiro entregar, primeiro mostrar valor, primeiro servir, para depois você querer algum retorno, querer algo em troca, que de certa forma é um merecimento. Sim, Primeiro, peraí, deixa eu fazer por merecer, de qualquer que seja a forma, para depois agora eu vou colher. Porque é isso. Eu tô olhando muito pro meu objetivo. Puta, eu quero conectar com o David, porque o David, a empresa dele tem alguma coisa que eu preciso ou que eu tô necessitando agora. Mas calma. é. Entende como que você pode ser útil pro David? Como que você pode ser útil para a DSX? Tudo é uma troca. Não só falando do financeiro, troca de energia, troca de conhecimento. Tudo é sempre uma troca. Cara, E a gente, como sociedade, a gente não tem essa cultura, não tem essa visão, não tem esse feeling. E De perde maneira muita geral, né? oportunidade, né? De aprender, de ser ajudado e de ajudar. Eu fiz parte aqui em Alphaville do BNI, não sei se vocês conhecem. Conhecemos. Eu fui diretor de lançamento de equipe aqui. Lancei 2 equipes aqui em Alphaville e mais algumas outras na região. Quando eu cheguei aqui em Alphaville foi através do BNI, e uma coisa que é muito falado na cultura do BNI que é o Givers Game. Então, primeiro você dá, que é o Givers, depois você ganha. E aí, quando você vai fazendo isso, cara, assim, eu falo por mim. Minha contadora é do BNI, meu advogado é do BNI, meu psicólogo, meu life planner, o cara do meu marketing, todo mundo Legal. é do BNI. E nesse período que eu estive, contratei muitas empresas. E aí, várias pessoas dessas empresas me indicaram para os clientes delas. Mas primeiro eu falei, cara, o que você faz? Vamos bater um papo aqui que eu tô precisando disso aqui, me ajuda aqui. Me ajuda nisso aqui. Aí você dá abertura pro cara entrar, mostrar o serviço dele, o que ele faz, e aí você vai criando esse relacionamento, vai consolidando o seu relacionamento. Ano passado eu participei de um livro de coautoria, eu fui coautor do livro, e falando sobre networking no livro, empreendendo e falando de networking, foi através de conexões no BNI. O esposo de uma amiga minha foi convidado para participar, um livro vai falar sobre empreendedorismo, sobre você sair do mercado de trabalho e começar a empreender e tal. Sim. E ele falou, cara, tem uma pessoa pra te indicar que é muito boa pra falar sobre isso, e me indicou. E eu falei, cara, olha aí. Então você não vai assim, deixa eu ver o que o Dudu pode me oferecer aqui, ó, Denis. Não. Quando eu falei a questão da estratégia do Neymar, é até difícil falar isso, né? Pô, eu vou me relacionar com ele porque eu quero que ele me leve pra lá. E às vezes você nem sabe, porque ali a gente conseguiu mapear. Uhum. Mas às vezes o que você tá. Às vezes não, com certeza. O Rafael Mendrança fala isso no Network Constru. O resultado que você não tem está com a pessoa que você ainda não se conectou. Verdade. É isso, é fato. O alface que está na sua geladeira só está lá porque você se conectou com alguém. Com o mercadinho que se conectou com o distribuidor, conectou com o cara lá que plantou o negócio. Qualquer coisa que buscar hoje. Por que hoje você não tem uma Porsche na sua garagem? Porque eu não tenho dinheiro. Tá, por que não tem dinheiro? Porque talvez o seu pai não se conectou com alguém. O seu avô não se conectou com alguém. E tá tudo bem. Então, na verdade, talvez o meu filho vai ter, então, porque eu vou me conectar agora com alguém, vou ter resultado, Eu vou porque quebrar o ciclo. as pessoas são Exatamente. iguais, né? Tem um presidente, esqueci agora qual é, presidente dos Estados Unidos, que ele falava todo dia de manhã. Todas as pessoas que venceram na vida, eles tinham as mesmas coisas que eu. 24 horas, 2 braços, 2 pernas. Não era um ser de outro planeta, não era uma pessoa mais capacitada naturalmente do que eu. Talvez só trabalhou mais. Então, eu também posso. Se tem um cara que conseguiu fazer um cálculo maluco para colocar uma nave no espaço, o que esse cara tem diferente da gente? Ele não é uma outra espécie que tem o cérebro mais desenvolvido. É um cara que se dedicou. Exato. Estamos falando de comportamento, Comportamento. né? Então é Vontade, isso. dedicação. Tudo. É isso. Então é a maneira com que você consegue entender que todo mundo é igual. Todo mundo tem as suas dores, suas necessidades. Eu tenho minhas metas na minha empresa, eu tenho meus desafios. Vocês têm as metas, os desafios de vocês. E se eu me conectar com vocês no desafio de vocês
Você fala, cara, eu preciso ajudar esse cara. O que eu posso fazer por esse cara agora? E aí, cara, começa assim, ó. É exemplo dessa mesa aqui. Exatamente, exatamente. Estamos aqui pra isso. Cara, eu vou tirar uma dúvida que eu acho interessante. É mais complexo e trabalhoso fazer projetos de franquia, lojas, do que um projeto residencial? Dá pra gente conseguir mensurar essa diferença de mais trabalhoso ou não? Cara, penso eu. Eu acho que depende muito primeiro de você se conhecer. Por exemplo, pra mim, é muito mais fácil fazer um projeto de franquia Uhum. pelo meu perfil. Um arquiteto que é um arquiteto de alto padrão, por exemplo, não vai conseguir fazer. Assim como pra mim, fazer uma casa de alto padrão pro cliente final e aquele cara que quer ser bajulado, eu não consigo. Fazer o projeto eu faço, normal. Mas essa tratativa, sabe aquele cara que quer ser reverenciado? Eu não tenho esse perfil pra isso. Eu conheço arquiteto que você é a melhor cliente do mundo, que a mulher quer ouvir, é igual a noiva, né? É. Você é a noiva mais linda que existe. Aí sai dali e vai pra próxima reunião, você é a noiva mais linda que existe. Tem gente que tem esse skill já natural Sim. para o vendedor, né? Conduzir essa situação. Então, para mim não. Então, respondendo a sua pergunta, depende de qual é o seu ponto de partida. É mais fácil sei lá, pro Neymar driblar 3 caras ou para você driblar 3 caras? O Neymar fala, tranquilo, pra mim não passo do primeiro. Então é difícil a gente setar, as pessoas são muito diferentes. Não é, dá, não dá. Depende muito de você no processo, né? Respondendo a Entendi. partir da DSX, é muito mais fácil lidar com um cliente que entende o valor do dinheiro dele. Então todo o meu argumento com ele vai ser a partir do dinheiro dele. Você quer gastar dinheiro? Tudo bem, vamos lá. Não. Quem quer? Fala, quero gastar dinheiro. Quero rasgar. Ainda mais na construção civil. Uma coisa você fala assim, quer gastar dinheiro na sua fisionomia, na sua roupa? Quero. Coisa. Vou gastar 10 mil reais num terno. Beleza. Agora assim, pro seu funcionário, 10 mil reais esse terno. Não, ele não precisa. Pra que ele precisa de um terno de 10 mil reais? Não, mas esse aqui é bonito pra caramba, mas é 1.000 reais. Faz sentido. Então, eu falo com ele a partir desse ponto. E pra mim é muito mais fácil, né? Onde eu tenho mais facilidade de poder conduzir. Perfeito. Bom, eu até perguntei, eu ia falar de incorporação, mas eu falei, cara, eu tinha essa dúvida ainda, né? Eu falei, não, eu vou perguntar porque é difícil encontrar alguém que trabalha com esses projetos de franquia e também é uma coisa muito rápida, né, hoje em dia, né? Você vê obra de franquia, essas coisas, né? Que nem, vamos falar, um McDonald's. Pô, aqui não tem nada, passa um mês e meio, tem um McDonald's funcionando. Aí você fala, caracas, é muito rápido o projeto, execução e tudo mais. Qual é a vantagem do franquia, né? Tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? A franquia paga muito pouco. Tá? Pro próprio cara que compra. Pro cara poder ter um resultado mesmo, tem que ter 3, 4, 5, porque aí ele junta 20% de cada uma e ele tem uma, Sim. né? No projeto é a mesma coisa. Paga muito pouco, mas o cara tem recorrência. Então tem cara que tá 10 anos prestando serviço para a mesma empresa. Aquele cliente que tá ali, só que você tem que ter uma energia absurda para poder morder aquilo ali. Onde eu fiz a minha migração para incorporação e é o Boa. entendimento. Perfeito. É um cliente que não tem tanta recorrência, dependendo do cliente que você está atendendo, o cliente final, mas ele te dá uma margem muito maior e valoriza, olha no seu olho e fala, cara, que entrega, você cuidou do meu bolso. O cara da franquia não quer saber se você cuidou do bolso dele. Se você não fizer, ele pega outro que faz. Aí você cobrou 1.000, ele pegou um cara que cobrou 950 e fala, Ele vai fechar. eu tenho 950, você cobre? Mano, 50 reais, já aconteceu comigo. 50 reais? Não, é porque, veja bem... E aí, dentro desse outro lado, você trabalha para um técnico, que trabalha para um coordenador, que trabalha para um gerente, que trabalha para um diretor. Aqui você fala com o cara que é o dono do terreno. Então é o cara que vai olhar. E outra, esse cara aqui é o cara que olha no seu olho e fala, mano, meu primo também tá comprando, eu vou falar para ele falar com você. Desse lado de cá, esquece. Mês que vem ele já sabe que vai te dar outro projeto, e você já sabe que ele vai te dar outro projeto, então fica uma relação um pouco até abusiva. Desse outro lado aqui, não. Então eu falei, aí onde eu falei, Frio e eu calculista vou sem experiência. eu vou escolher qual tipo de cliente que eu quero trabalhar, Que entendeu? aí Tá tudo bem. hoje a DSX está indo mais para esse ponto Eu atendo varejo, tenho clientes do varejo ainda e e tal, tá indo mais para mas incorporação eu tô indo mais para agora. incorporação. Poder até falar um pouco pra gente a respeito, cara? Hoje a gente trabalha com projetos para investidores que compram imóveis e reformam para venda, compra terreno para construir. Tem um grande cliente meu aqui na Favela que ele faz incorporação de prédios, tá vendo? Para o quarto prédio, já que a gente está fazendo o projeto para eles. E aí algumas outras coisas que já estão entrando na mesa também. E é onde a gente tem essa liberdade
né? Eu acho que o ponto que você falou também é importante. Liberdade de criar, liberdade de poder propor, de discutir. Quando eu faço uma loja de franquia, eu não discuto nada. Eu sento a cabeça e executo, né? É igual aqui no ambiente. Poxa, vamos pensar aqui, iluminação e tal. Não, vai lá e aperta o play. Um paisagismo. Vai lá e aperta o play. Vai lá e aperta o play. De novo, se conhece, entende se faz sentido para você ou não, faz o ajuste. Bom, Todos os caminhos são corretos, né? É. Só que você tem a que, partir do quanto você está tem disposto que a andar por entender ele, a né? sua escolha. Exatamente. Saber a escolha que é adequada para você. É isso aí. A gente já tá. Como eu ia te perguntar, né? no final, né? Passa rápido. Mas é boa, né? Conversa boa, enfim, né? Passa rápido. Mas falar um pouquinho só da questão do propósito, né? Porque o propósito hoje ele é muito falado, né? Mas eu sinto que é um falado no sentido mais comercial, vamos colocar assim. É o propósito, mas na sua visão, né? Fala um pouquinho do seu propósito, mas qual é a dificuldade de você trazer o seu propósito para o seu dia a dia, para as escolhas, para o direcionamento do dia a dia, a cultura da empresa? Como é a materialização desse propósito no dia a dia para que você obtenha os resultados de acordo com as escolhas que você acha que é adequada para você? Legal. Bom, primeiro propósito pessoal, né? Eu tenho muito claro para mim que o meu propósito é poder ajudar as pessoas a terem resultados melhores. Para mim é claro, e é o que eu faço de graça, é saber que se eu sentei numa mesa para conversar com alguém, a pessoa saiu dali com um insight, com uma coisa, com uma ideia, e que a partir daquele momento ela vai ter um resultado melhor porque se conectou comigo e porque a gente trocou. Falei, cara, então eu gosto de fazer isso. Gosto de trocar, fazer podcast, palestrar, tem nada a ver com arquitetura, mas é o que eu gosto de fazer. E aí quando eu falo de negócio, e aí isso se validou muito numa frase que eu ouvi quando eu fui promovido para gerente no Pão de Açúcar. Eu fui para um departamento que tinha tido um grande problema de relacionamento e o gerente tinha sido mandado embora. E eu fui para assumir o lugar dele e assumir o time dele. E aí o RH me chamou e esta frase, assim, martela minhas decisões. Ela falou assim, apesar de sermos uma companhia grande, aqui, mais importante do que chegar é como se chega. Então, se você tem uma meta de atravessar uma floresta do ponto A ao ponto B e no meio tem uma floresta, se você chegou primeiro, mas você devastou a floresta inteira, não importa. Não serve você ter chegado em primeiro. Então, isso é muito importante. Eu quero que você sempre leve isso. Porque o cara tinha vários problemas de relacionamento né, com a equipe e tudo mais. E eu falei, é isso. Esse é o ponto. E quando eu tive que sair do GPA, apesar de ter um ótimo salário e ter uma boa projeção financeira, o como não estava fazendo mais sentido. Então, chegar, permanecer, não faz sentido. Então, hoje eu trago para a DSX o propósito nessa mesma visão. Eu falo para o meu time, nós somos um meio. A DSX é um meio. É um meio pelo qual meu cliente tem o resultado que ele quer, é o meio pelo qual eu atinjo os meus objetivos pessoais, e eu quero que seja um meio pelo qual o meu time tem o resultado que ele busca. Toda vez que eu abro uma oportunidade de vaga no mercado, eu posto lá, eu coloco, procura-se arquitetos que buscam qualidade de vida. E que querem trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Eu já fiz isso. Eu acordava 5 horas da manhã, saía para trabalhar às 6, voltava às 11h30, meia-noite, não via meus filhos e tal. E falei, cara, não faz sentido ganhar dinheiro e perder minha família, perder relacionamento com os meus filhos. Então hoje eu tenho 20 arquitetos no escritório. Nosso time trabalha grande parte do tempo remoto, home office, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho 90% são mulheres, e das 90%, 50% são casadas, e das 50%, mais de 80% são mães. E eu falo isso, eu gosto de trabalhar com mãe. Os caras falam, pô, a menina tá falando pra mim, no mercado, quando você fala que você tem filho, parece que você tem uma doença, né? Mas aí, quando é médico, eu não sei do que, não sei do que. Então, assim, eu sei também que tem as dores, tem as dificuldades, vai levar o filho na escola e tal. Mas a mãe, ela tem um compromisso, né? Ela tem essa questão desbravadora e tal. E eu falo isso, eu não quero que a sua família, e eu brigo muito com o meu time nesse sentido,
Eu não quero que a sua família veja a DSX como um ofensor, um agressor à sua casa. Pelo contrário. Eu quero que quando o seu filho ver você falar com o telefone comigo, falar, é o tio David que tá ajudando a família. Então, eu não quero que fique trabalhando até tarde, madrugada, não quero. Vamos negociar prazo, vamos negociar com o cliente, porque não faz sentido ganhar muito dinheiro deixando famílias destruídas para trás, deixando gente doente para trás. Não é esse tipo de comportamento. Comprometimento, sim. Se a gente fez um acordo, tem que cumprir. Aí, de vez em quando, tem que, né, virar noite e tal. Sim, Mas sim. não é uma coisa que tem que ser recorrente. Muito Full pelo time, né? contrário. Não, Então, o exatamente. propósito que eu vejo é exatamente isso. Eu falo pro meu time, qual é o seu porquê? Aqui você vai achar um caminho para chegar no seu porquê. E a gente vai trabalhar e desenhar isso junto e entregar isso para você, porque você fica realizado, eu fico realizado, meu cliente fica realizado, e é um ecossistema que continua rodando e faz sentido para todas as pontas no processo, né? Puta, cara. Perfeito, né? Já fechou com chave de ouro já o podcast já, né, Guido? É isso. E costumo dizer que ideias boas a gente sempre agrega, né? É. Tudo que é bom, vale a pena agregar, a gente agrega. A gente finaliza, e eu tô falando o porquê da ideia boa, porque é uma ideia que a gente teve através do Joel J, que ele faz muito isso no podcast dele, né? A gente finaliza sempre com uma mesma pergunta, e essa pergunta é: se você pudesse se desconstruir, né, e resumir a sua história, resumir a sua essência em uma frase, sabendo que essa frase ia ser abrangente, ia chegar em todo mundo, que frase seria essa? Rapaz. Pegou, né? É sempre a última. Né? Depois de tudo ele fala, caraca. Mas uma frase que eu deixo de conselho, é isso ou que me resuma? Que resuma a sua essência. Cara, é curioso isso, porque eu tenho passado por um processo pessoal, né, nos últimos anos, de desconstrução total. Total, assim. A partir das dores, do pensamento de escassez, Sim. né, de construir, crescer, desenvolver. E hoje, acho que em resumo conselho, e é o que eu faço hoje, esteja sempre aberto para ouvir, mas estratégico para decidir. Porque se você está aberto demais, você vai se afobar, e aí você vai aceitando tudo, mas se você está fechado também, você também não desenvolve. Então você tem que estar aberto demais para ouvir, mas com estratégia para decidir. E aí, seguir o caminho. Excelente. Excelente, excelente. É uma frase também que eu trago pra mim mesmo. Você é um, né? A gente veste a capa, né? Cara, considerações finais, né? Porque depois se resumou aí. Já começa. Pô, cara, agradecer a oportunidade, né? O espaço aqui. É nosso primeiro podcast externo. E é assim, a gente tá aqui com a Impulso também. Agradecer a Impulso e os meninos também da nossa produtora, que tá junto com a gente nesse novo projeto e você aceitou de primeira, então é gratificante pra gente, né? Você confiou, né, nesse trabalho, espero que tenha dado tudo certo. E agradecer, né, pela sua presença, disponibilidade, desejar muito sucesso pra você, pra sua empresa, pra sua vida pessoal. E tamo junto aí, né? Não, Né, cara, Edu? eu é que tenho que agradecer, pelo amor de Deus. Você fala assim, não posso, a gente pode ir lá? Pode. Aí chega aqui, tem toda essa estrutura aqui, mas, cara, nem sabia que dava pra montar tudo isso. Deu certo. Parabéns pra vocês aí pela iniciativa e, cara, com certeza, vocês podem ter certeza que o que precisar de mim já tá mais do que validado aí entre o que você falou e, cara, isso é crucial. Cara, posso eu fazer por você alguma coisa? Agora eu tô na dívida. Foi, cara, quando o cara me ligou aqui, eu falei, já vou te passar o telefone agora, Dudu, aí você pode falar com ele pra resolver, porque é assim que a gente dá a alavancada pra fazer o diferencial, né? Exato. Show de bola. Parabéns pelo trabalho de vocês, a estrutura, o pessoal da produção aí. E, cara, se prepara que daqui pra frente, vamos lá, pode falar com os caras lá, que os caras Vambora, resolvem. tamo junto. É isso, corroborar, né, as palavras do D. Agradecer, principalmente pelo tempo, né? O tempo hoje, ele é valiosíssimo, Exato. apesar de nem sempre a gente enxergar isso, né? Ele é extremamente valioso. E agradecer também por você ter coragem de você seguir o seu propósito, seguir as suas crenças, fazer escolhas difíceis, né?
sair da zona de conforto é extremamente difícil, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Tenha certeza que você é um exemplo gigantesco para todas as pessoas que te conhecem, mas principalmente para aquelas que mais valem a pena, que são os filhos, né? É isso aí. É isso aí. Perfeito. Então, é Tamo isso, junto, rapaziada. gratidão. Obrigado, viu? E a vocês que nos assistem, gratidão. Muito feliz aí por concluir esse que é a nossa primeira gravação externa de muitas outras aí que virão. Verdade. E aquele padrãozinho de sempre, né? Curte, compartilha, né? Gostou do papo, dos insights, dos ensinamentos? Compartilha bastante, porque o nosso principal propósito é disseminar informação e fazer sempre as informações valiosas serem cada vez mais abrangentes. Correto. É E isso. aí? Fechou. Perfeito. Fechou. Obrigado, pessoal. Gratidão. Valeu.